Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal André Cisp. Estou aqui com o professor Ademilson. Hoje nós terminamos o módulo 11 do curso Estudando Eletrônica. E no módulo 11 ele fez uma aula sobre engenharia reversa de uma placa eletrônica. Eu achei sensacional e falei, não, vamos fazer uma aula para o canal André Cisp. Então o professor Ademilson vai ministrar a aula agora para vocês gratuita, explicando o que é a engenharia reversa e como fazer a mesma. Quando a gente fala de esquema elétrico, chama muita atenção de muitos alunos e profissionais, porque o esquema elétrico ele é complexo, porém nem sempre você encontra. Então existem muitas placas que não têm esquema elétrico. E é aí que o professor Ademilson vai entrar em ação, né, falando sobre a engenharia reversa e como você desenhar esse esquema elétrico ali na raça, beleza? Então, pessoal, como o professor André estava explicando, a engenharia reversa nada mais é do que uma técnica, uma tática, onde nós utilizamos todo o nosso conhecimento de eletrônica para transcrever o circuito eletrônico físico em um esquema elétrico. Então nós observamos ali as ligações dos componentes e as trilhas, a forma como eles são ligados, e através de testes de continuidade, testes de tensão, nós vamos então formando aquele esquema elétrico. É claro que engenharia reversa é uma matéria relativamente complexa, né? E demanda bastante dedicação para quem quer praticar, né, esse tipo de atividade. Porém, não é necessário que você faça engenharia reversa em 100% do circuito. Muitas vezes você pode ir simplesmente mapeando partes daquele circuito. Você pode mapear a fonte, depois você pode mapear circuitos de controle, circuitos de comando, de processamento e por aí vai. Esse é o grande diferencial, né? Você pode mapear partes daquele circuito, partes que você considera essencial e fazer então um esquema elétrico. Isso no começo, né? Você pode estar fazendo em papel, se for um circuito recorrente que sempre aparece para você efetuar o reparo. É claro que compensa você dedicar ali um certo tempo para mapear e fazer aquele esquema elétrico completo. Ou não, apenas alguns pedaços. Mas eu vou mostrar tudo isso na bancada porque vai ser muito mais interessante. Então, bora para a bancada. Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Cisp. Ok, pessoal, então estamos aqui na bancada. Eu já preparei um instrumento que eu uso muito na minha bancada, que é papel e caneta. Isso pode parecer muito diferente para algumas pessoas, mas eu acredito que é muito importante. Muitas vezes a gente acaba, até para facilitar o entendimento do circuito, nós desenhamos parte dele no papel, né? E vamos medindo tensões ali até conseguir realmente mapear aquele circuito. Eu tenho um circuito bastante simples. Essa é uma placa de central de comando utilizada para automação de portões eletrônicos, né? Portões eletrônicos para automação de portões, onde nós já conseguimos identificar algumas partes aqui, né? Conseguimos identificar 2 relés, alguns bornes, um transformador, fusível. E essa parte aqui a gente tem aqui um circuito integrado, que é um microcontrolador da família PIC, alguns capacitores e aqui um módulo, conhecido como módulo de RF. É um circuito de RF, um receptor RF, né? Através de um controle, um transmissor RF, enviamos então uma codificação via radiofrequência. Esse receptor então recebe essa codificação via radiofrequência, processa e envia o código para o microcontrolador. O microcontrolador então analisa se aquele código está previamente cadastrado. Se estiver, ele então faz o acionamento do portão. Esse é o funcionamento básico desse tipo de circuito. Existem outros. No nosso curso de eletrônica, nós fizemos a análise dessa daqui, uma placa da Rossi, a KXH30FS, onde foi feito toda a engenharia reversa dessa placa. Nós mapeamos, não diria 100%, mas acredito que de 85% a 95% do circuito foi mapeado, toda a parte realmente importante dele. Tem até aqui alguns
algumas partes desse circuito, né, que eu desenhei, o microcontrolador, o módulo de radiofrequência, o sensor de efeito Hall, o circuito de comando da botoeira, né, faz acionamento do portão através de uma botoeira, o circuito de ajuste da embreagem, que faz o ajuste do nível de disparo do circuito do TRIAC, né, que vai ceifar a forma de onda ali, que vai entregar determinada potência para o motor. Aqui o circuito de comando e controle de potência, mapeado também, os transistores drivers, os relés, então tudo foi mapeado, inclusive a própria fonte. A fonte dessa placa é um conversor DC-DC, um conversor DC-DC baseado no circuito integrado LNK626, bastante conhecido aí de quem trabalha na área de eletroeletrônica. Então, circuito conversor DC-DC bastante simples. Aqui o circuito snubber, aqui o circuito de retificação no secundário do transformador Chopper, e aqui então teremos uma fonte de tensão de 12 volts que passa através de um regulador, o 78L05, criando então uma tensão de 5 volts para alimentar o microcontrolador e também o módulo RF. Então percebam que praticamente todos os circuitos importantes da placa foram mapeados. Para essa aula, como se trata de uma aula curta para o YouTube, nós vamos mapear então uma parte desse circuito, o circuito da fonte, para que vocês tenham uma noção de como isso é feito, como esse processo é feito. Qual que é o principal requisito para estar efetuando engenharia reversa? O principal requisito é que se conheça a eletrônica analógica, que se tenha então uma noção básica de como os circuitos funcionam, como funciona uma fonte, por aí vai, coisas que são abordados minuciosamente em riqueza de detalhes durante o nosso treinamento. Mas vamos então iniciar a análise dessa placa. Eu vou começar analisando por onde a tensão de alimentação na placa entra. Aqui, observando esses bornes, isso aqui é um borne. Observando esses bornes, eu tenho aqui uma inscrição na serigrafia da própria placa, rede 110 ou 220. No entanto, aqui eu tenho uma chave, um jumper, né? Esse jumper aqui, se tiver entre o pino do meio e o da direita, é 110. Se tiver entre o pino do meio e o da esquerda, 220. Isso tudo é inscrição, a própria placa está fornecendo essas informações. Eu posso mostrar para vocês também aqui o terminal U, que é o comum, o V e o W. Comum V e W, eu vou mostrar para vocês, dar uma pequena introdução, porque isso aqui é um circuito um pouco mais detalhado, demanda um pouco mais de tempo, mas eu vou dar uma pequena explanação em relação a isso aqui nessa aula ainda, mais para frente. Inicialmente vamos continuar o mapeamento então da fonte, como funciona essa fonte aqui. Aqui tem esse fio que é a antena, né? A antena do módulo RF. E vamos observar por baixo, o que tem por baixo da placa a partir desses dois pontos. Então eu marco aqui com os próprios dedos, isso é um costume meu, fica como dica. Peguei os terminais aqui, eu estou vendo o borne, eu vou virar a placa. Virei a placa, eu já sei que esses dois pontos aqui, ó, estes dois pontos são aqueles pontos lá da rede. Então, esses dois pontos é rede. Eu vou fazer um pequeno desenho aqui, onde eu vou colocar os dois pontos e vamos deixar aqui esses dois pontos. Inicialmente eu vou marcar, não vou marcar nada, poderia colocar F e N, né, apenas para ficar como referência, e vamos ver como que estão feitas essas ligações aqui. Aqui, esses três pontos que nós conseguimos observar na placa, essas três ilhas de solda, eu vou segurar aqui e vou olhar em cima o que que é. Olha, aqui temos também um fusível aqui e vamos então seguir o que acontece. Só para relembrar, para mim é mais fácil, porque como eu estou lidando com a placa acaba sendo mais fácil mesmo, mas para relembrar vocês,
Aqui então nesse borne, nesses dois pinos aqui do borne, vamos chamar assim, nós temos então a rede ela entra aqui, fase neutro ou fase no caso de uma rede 220 volts, mas para isso é necessário trocar, né, a posição do jumper. E como isso funciona? Vamos lá. Seguindo aqui, então eu vou pegar esse lado, esse é o que? Um terminal do borne, aqui é outro. Esse terminal do borne está ligado a esse outro ponto de solda aqui. Nós conseguimos observar que ambos estão na mesma trilha, ó. Tudo isso aqui é a mesma trilha, dá para ver a trilhazinha aqui. Aqui os terminais da rede. Então um terminal da rede vai ligado aqui a um outro terminal, que nesse momento a gente não precisa se preocupar com ele. Nós vamos mapear uma parte, depois outra. E o mapeamento envolve rascunhos, você vai fazendo diversos rascunhos das ligações e até chegar num modelo completo já do esquema. Então aqui, se eu tenho fase ou fase neutro, eu vou seguir aqui a linha como se fosse 110 volts. Então eu vou pegar essa parte aqui e vou testar com o multímetro já em escala de continuidade. Eu vou ver aonde que ele está ligado aqui. Posso fazer isso simplesmente observando também aqui, ó. Observando aqui, eu sei que eu tenho um fusível, né? Fusível é um dispositivo de proteção que se rompe quando o filamento é percorrido por uma corrente excessiva a qual ele foi projetado. Por exemplo, se esse aqui fosse um fusível aí de 5 amperes, ao atingir 5 amperes ele se rompe, ele abre. Então dá para ver que o fusível está ligado em alguma parte aqui. E daqui ele vai ligado para cá, nessa outra trilha. Então só para confirmar isso, eu vou manter aqui a ponta de prova nesse ponto. E vindo para cá, tem continuidade. Então se daqui para cá tem continuidade, aqui é o fusível. E esse lado do fusível está ligado aqui diretamente ao borne. Ao borne que recebe a tensão da rede, que nós mapeamos lá. Então aqui, fusível, e aqui tem um outro terminal, é fusível mesmo. Seguindo aqui, daqui a aqui, temos um fusível. Então o que já dá para definir? Que em uma das linhas aqui, vamos pegar essa, aqui esses dois pontos é onde entra a tensão da rede, esse ponto aqui está ligado a um fusível. E esse fusível vem ligado para cá, nesse ponto aqui. Então a gente já pode fazer esse pequeno desenho aqui. Passando para cá, eu sei que aqui então tem um fusível. E o outro lado? O que o outro lado faz? O outro lado do fusível está ligado a quê? Vamos lá, vamos fazer os testes, vamos descobrir. Esse lado aqui do fusível, eu sempre faço isso, tá? Eu coloco o dedo em cima da trilha que eu quero descobrir e viro para ver que componente que é. Aqui eu achei o fusível. Observando a trilha agora, perceba que o fusível, esse lado do fusível, que seria este aqui que eu desenhei, está ligado a este terminal, segue essa trilha toda aqui, ó. Aqui também. Toda essa trilha aqui gordinha faz parte dessa ligação. Então nós vamos identificando esses pontos para saber quais os componentes que estão ligados ao fusível. Pegando aqui essa parte, eu acabei de descobrir que é uma das extremidades do próprio relé, né? É um ponto do relé, o ponto comum do relé. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5 é um relé, 1, 2, 3, 4, 5, outro relé. Então um relé fica aqui, o outro relé aqui. Aqui o ponto comum está recebendo essa tensão direto da rede lá. Então eu já sei que no comum daquele relézinho está recebendo a tensão que vem direto da rede aqui, né? Seguindo então, esse terminal aqui, temos aqui que fica na mesma trilha, que aqui é o fusível, aqui um terminal, outro e outro. O que é isso?
Se eu observar, temos 1, 2, 3. Do outro lado aqui, 1, 2, 3. Vamos verificar o que que é. É o transformador. É o próprio transformador. Sendo ele um transformador, eu vou marcar aqui que ele tem 3 terminais. Vou deixar um pouco afastado aqui. Essa parte, como está ligada ao fusível, eu já sei, consigo identificar que é o primário. É o primário do transformador. Aqui ele tem uma ligação central, um primário então com 2 enrolamentos. Na verdade é um único enrolamento, mas no centro tem uma derivação aqui, né? Do centro sai uma outra extremidade. E esses 3 terminais do enrolamento do transformador, aqui eu vou chamar ele de T1, verificar se na serigrafia tem alguma coisa. Bom, na serigrafia não tem nada, só tem, então eu vou colocar T1, que é o transformador 1. 1, 2, 3 terminais, são esses 3 terminais que eu desenhei aqui. Não reparem no desenho, que obviamente isso é um rascunho, depois a gente pode repassar limpo aqui, porque nós estamos iniciando o mapeamento, iniciando a engenharia reversa. No secundário, então, 1, 2, 3, também temos 3 terminais no secundário. Então aqui, enrolamento, aqui sim o center tape, outro enrolamento. Ok. E como funciona a questão do 110 e 220, né? Esse jumper aqui, ou essa chave, como que ela funciona? Como que ela vai chavear? Nós sabemos, por conhecimento em eletrônica, experiência, sabemos que o 110, nesse caso aqui, quando o primário tem 3 terminais, o 110 utiliza apenas esse enrolamento, este e este. Para trabalhar com 220, nós precisamos do enrolamento completo, ou seja, esse e esse. Então deve existir uma chave que vai ligado aqui para cá e aqui no meio. Aqui, esse outro extremo do borne lá, então vai ligado aqui nessa parte do transformador. Então, ligado dessa forma, perceba que a corrente vai fazer qual caminho? A corrente ela deve passar pelo fusível, passar por aqui, né, pela chave que foi desenhada, corta todo o enrolamento e retorna por aqui. Quando inverter, esse é o caminho positivo aqui e negativo aqui. Ele passou pelo fusível, passou por todo o enrolamento do transformador até chegar aqui. Quando inverte, aqui fica negativo, aqui positivo. A corrente faz o percurso contrário, cortando todo o enrolamento. Essa configuração, então, seria para 220 volts. No entanto, se eu pegar a chave e posicionar a chave para o outro lado, vou desenhar até mais forte para não se confundir, agora aqui ficou aberto. Dessa forma, a corrente passa apenas metade do enrolamento e vem para cá. Vamos ver se isso se processa, se essa lógica vai se processar aqui. Então eu mantive aqui o jumper entre o pino do meio e o da direita. Nessa posição será o pino central do meio e o da esquerda aqui, ó. Observando aqui o do meio e o da esquerda, que estão ligados. Então aqui e aqui é um curto. Entre esse pino da esquerda e o do meio nós teremos um curto. Porque eu estou ligando esses 2 pontos. Esses 2 pontos agora estão jumpeados. Esses 2 pontos se tornaram um. Então esse lado aqui, ó, que está ligado aqui nesse ponto, nessa trilha, que vai ligado ao meio, também fica ligado aqui. E esse terminal, seguindo a trilha aqui, ó, está ligado ao terminal central do transformador. Então, se nós observarmos nessa posição, é parecido com o que nós fizemos no desenho. Eu tenho aqui o jumper aqui, seguindo ele, terminal do meio. Esses 2 terminais estão interligados através daquele jumper, e esse outro terminal está ligado onde? Esse outro terminal aqui, do próprio jumper, que aqui está fazendo o papel da chave, seguindo essa trilha, está ligado então nesse terminal.
Então nessa posição eu estou utilizando apenas esse enrolamento. Apenas essa parte do enrolamento. Aqui o enrolamento total, nessa configuração eu estou pegando apenas essa parte do enrolamento. Vamos colocar a chave agora na outra posição, o jumper aliás. Coloquei na outra posição, que na placa está marcado que é a posição de 220. Agora, perceba que eu não tenho mais o curto entre esses dois pontos, porque o jumper está fechando esses dois pontos. Então, esses dois pontos aqui se tornaram um. Seguindo a mesma lógica, esse daqui está ligando o terminal central, mas esses dois aqui estão fechando o curto um no outro. Se eu pegar aqui, eu vou seguir aonde que ele vai chegar. Esse ponto está ligado a esse. Seguindo então a trilha, eu cheguei nesse ponto. Nesse ponto aqui, nesse extremo. Então a minha chave está ligando esse ponto aqui a esse extremo do transformador. Lembrem-se que aqui, ó, eu tenho o fusível. Temos aqui o fusível. Esse fusível está ligado aqui, ó, embaixo do meu dedo, esse ponto. E esse ponto do fusível está ligado a esse extremo. Então, quais pontos do transformador estão sendo ligados? Esse e este. Se eu mudo a chave de posição, agora eu estou ligando o central e este aqui. Esse está ligado através do jumper aqui e o fusível continua ligando o outro lado. Então a lógica bate. Já conseguimos então mapear essa parte. Essa etapa já pode ser mapeada. Eu vou passar limpo aqui. Eu vou colocar, desenhar dessa forma o borne. Aqui eu vou colocar FN, só para a gente conseguir diferenciar. Passa por aqui, então tem um fusível. Segue aqui. Esse fusível, então, temos uma chave que está ligada aqui. Eu vou pegar apenas esse enrolamento aqui do meio. Então esqueçam esse traço aqui, considerem que foi um erro de desenho. Desenhar essa parte do enrolamento. Então aqui seria 220, configuração para 220, a chave vai ligada aqui, e aqui ligou o outro lado. Eu já sei que ele tem uma derivação central, T1. Então mapeamos a entrada do nosso circuito. O circuito, a tensão da rede entra por aqui, passa por este fusível. Aqui eu tenho o jumper, que são 3 posições, né? 1, 2, 3. Aqui eu desenhei com uma chave, mas poderia ser um jumper, na placa é um jumper mesmo, com 3 posições, onde eu consigo fazer essa configuração aqui que eu já expliquei. E agora eu vou mapear o secundário do transformador. O que eu tenho no secundário? A partir do secundário, o que eu tenho lá? Vamos mapear. Aqui os terminais do primário, do transformador, e aqui do secundário. Então, eu vou iniciar a análise pegando os extremos, aqui e aqui, e vou ver o que eu tenho ligado. Depois eu vou ver o center tape, o que está ligado ao centro, ao meio. Vou pegar aqui os extremos. Então, um dos extremos do transformador, que no nosso esquema elétrico seria esse aqui, pegando pela lógica, o que eu tenho ligado a este extremo do transformador, essa parte aqui? Seguindo a trilha, eu vejo este terminal. Eu vou colocar o dedo aqui e vou verificar por o que ele é. Então, colocando o dedo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque ele é bem escondido, ó. Tem um componente ali, ó. É exatamente o componente que eu estou segurando o terminal com o dedo. É um diodo. É um diodo e eu sei que é um diodo retificador. E não é novidade nenhuma encontrar um diodo trabalhando como retificador no secundário de um transformador, porque nós sabemos que a tensão aqui é AC
e é induzida uma tensão AC também no secundário. Para se tornar uma tensão DC e conseguir assim alimentar, por exemplo, o microcontrolador e o módulo RF, eu necessito de uma tensão contínua, uma tensão DC. Então é natural encontrar ali um diodo. Observando aqui eu tenho um diodo e do outro lado eu já vi que tem outro diodo. Então essa vai ser a minha conduta. Eu vou analisar onde esses dois diodos estão ligados, o que eles estão fazendo aqui. Então já deu para perceber, através da posição aqui dos diodos, que tanto aqui quanto aqui eu tenho diodos. Diodo aqui e aqui é outro diodo. Então olhando naquela posição, para ficar mais fácil, aqui é um diodo e aqui outro diodo. Tá, o que tem isso? Secundário passa para o diodo. Diodo vem para cá. Ele não vai conduzir mesmo porque ele está reverso. Colocou aqui. Conduziu, ó, nessa posição, eu já sei que o anodo está aqui. Então o anodo está preso a esse extremo do transformador. Eu vou pegar aqui, vou desenhar um diodo. E está lá o diodo. Eu vou colocar, não tem a inscrição, não tem serigrafia aqui. Infelizmente a gente não consegue enxergar. Eu vou chamar ele de D1. Já vou chamar ele de D1. O outro lado, nós pegamos aqui esse lado do transformador, que é esse aqui, e encontramos o diodo. Esse outro extremo, aqui, ó, tá ligado ao outro diodo também. Vou verificar a posição. Então, possivelmente aqui eu tenho um outro diodo ligado nesse outro extremo do transformador, que seria esse aqui. Aqui está ligado a um diodo e aqui ligado a outro diodo. Passa para cá. Ok. Percebemos que ambos os diodos, ó, diodo aqui e diodo aqui, ambos estão interligados, ó, através dessa trilha. Percebam que é uma trilha que interliga os dois catodos do diodo, ó. Essa mesma trilha que interliga os catodos do diodo vem para cá e seguindo ela, ela vai sair aqui também, ó. Conseguimos ver aqui, liga aqui, vem para cá e vai sair aqui também. O que é isso aqui? Isso aqui nós já vimos, isso aqui é o relé, né? Lembra? 1, 2, 3, 4, 5 é o relézinho. E esse aqui, eu já sei que é a bobina do relé. Então a bobina do relé está ligado nessa trilha que vem aqui, que faz ligação com os catodos do diodo. A bobina do relé, que é alimentada para poder fazer o chaveamento. Então, se eu tenho uma trilha que interliga esses dois pontos, eu posso então fazer essa ligação aqui. Para quem já estudou um pouco de eletrônica, sabe que isso aqui é um retificador em onda completa. Agora o centro, o que tem aqui? No pino central, uma derivação central, onde que ela vai ligada? Seguindo aqui, eu vou pegar aqui, vou seguindo a trilha, passa por esse componente, por este, chega aqui também. Também a mesma trilha, olha como é legal seguir a trilha, ó. Peguei a referência e vou seguindo a trilha. Aqui, tá ligado. Também segue a trilha aqui, aqui, aqui. Agora o que eu faço? Eu vou olhar o que tem ali, né? Seguir a trilha. Esse componente aqui, essa solda, o que é ela? Marco com o dedo, viro. É um capacitor. Um capacitor eletrolítico. Inclusive, esse capacitor eletrolítico, ele é de 470 microfarad, 35 volts. Eu já consigo verificar que esse lado aqui, esse lado do capacitor, ó, esses dois aqui são o capacitor. Enquanto um lado esses dois terminais são do capacitor. Enquanto este lado aqui está ligado a esse pino, que é o nosso diodo, se vocês estiverem acompanhando com atenção, vocês vão lembrar que aqui é o diodo, aqui é o catodo. E aqui é aquela trilha que faz a ligação dos dois catodos. E também vai chegar lá na bobina do relé.
Então dá para saber que aqui é o positivo do capacitor. Claro, se é um retificador em onda completa, não é em ponte, porque utiliza apenas 2 diodos, mas é um retificador em onda completa. Eu posso pegar aqui e já colocar esse capacitor eletrolítico. Capacitorzinho eletrolítico aqui, vou fazer o desenho dele. Não tem inscrição? Até tem, está escrito C1 na placa. Ele é de 470 microfarad, 35 volts. Ok, esse é um extremo. E o outro extremo do capacitor, que seria o negativo dele, como é um capacitor eletrolítico, ele é polarizado. Aqui é o positivo que está ligado ao cátodo do diodo. Pegando o outro lado é o negativo. Se é o negativo do capacitor, como ele é um capacitor polarizado, onde que ele vai chegar essa trilha? Eu vou manter a referência aqui presa aqui, vou seguir a trilha. A trilha chegou no meio, na derivação central. Então eu já consigo definir que a derivação central se tornou então o meu terra, a minha referência. E esse ponto está ligado a esse ponto. Então olha que interessante, às vezes a gente olha, nós analisamos um esquema elétrico e vemos esse tipo de ligação aqui, e quando você vai ver na placa é mais simples do que parece, né? É simplesmente esse lado está ligado na mesma trilha que aqui no meio. Então há uma indução no secundário, induzir o secundário, quando aqui fica positivo, aqui fica negativo, na verdade como eu tenho uma derivação central, aqui fica negativo e aqui fica mais positivo, né? É mais ou menos assim que funciona. Então a corrente semiciclo positivo passou aqui, passa pelo diodo D1, retifica, carrega o capacitor. Quando inverte, né, a rede inverte, aqui fica mais negativo e aqui mais positivo, que seria essa parte da forma de onda, quando ela vem para esse lado, retifica para aqui também, retifica, aliás, quando aqui fica mais positivo e aqui negativo, o diodo também retifica, eu vou chamar de D2, carrega o capacitor fica carregado. Esse transformador, aqui ó, tem uma inscrição nesse transformador, que facilita a vida da gente. É um transformador de 12 mais 12 para 120 mA de corrente. Ele consegue fornecer até 120 mA de corrente, uma corrente baixíssima, e é 12 mais 12. 12 mais 12 significa que eu tenho, a partir do center tape, daqui eu tenho, a partir do center tape, se eu pegar ele como referência aqui, eu tenho mais 12 e aqui mais 12. Como eu estou usando esse como referência, a tensão de saída aqui vai ser de 12 volts. Se eu estivesse pegando os dois extremos, se fosse uma retificação em onda completa, em ponte, eu conseguiria pegar até 24 volts utilizando esse transformador. Mas isso é um conceito que foge do foco dessa aula. É apenas para vocês, como curiosidade. Como eu estou usando retificação em onda completa, mas não é em ponte, eu só consigo trabalhar com 12 volts. Então aqui nós temos já uma fonte definida, retificada e filtrada de 12 volts. Então ficou definido aqui a fonte de 12 volts. O que, de certo modo, um relé, eu vou desenhar aqui, é mais ou menos assim. Você tem uma bobina, a bobina do relé, você tem um circuito de comando, que é, na verdade isso aqui é um transistor que nós chamamos de driver, que vai fazer o acionamento desse relé. Aqui é um pequeno resistor de polarização para ele. Aqui os terminaizinhos do relé. Vamos dizer que esse ponto esteja ligado a este, dessa forma. Aqui 12 volts na bobina do relé. A bobina do relé que vai, ao ser percorrida por uma corrente, é claro que tem um diodo aqui também, tá? Um diodo que protege o transistor do efeito de força contra a eletromotriz induzida que a bobina do relé exerce sobre o circuito no momento do corte do transistor. Também é outro assunto, mas só para diodinho lá. Isso é um circuito padrão de comando de acionamento de relé.
Isso aqui é um circuito básico utilizado nesse tipo de função. A bobina do relé está recebendo os 12 volts. Se nós analisarmos aqui a parte primária do transformador, aqui a parte secundária do transformador. Se nós então analisarmos que os 12 volts estão saindo aqui, seguirmos essa trilha aqui, ó, aqui é o diodo, um dos diodos, outro diodo. Aqui o capacitor de filtro. Seguindo então essa trilha que também está ligada ao capacitor de filtro, seguindo essa trilha aqui, nós vamos chegar nesse ponto. Esse ponto, este é a bobina do relé. Então os 12 volts chegam aqui e chegam aqui também no outro relézinho, na outra bobina. E segue e vai para esse outro componente que no momento agora nós nem precisamos saber o que é, porque nós não estamos mapeando essa parte ainda. Então já deu para saber que os 12 volts alimentam a bobina dos dois relés da placa. Olha que interessante. Mas vamos seguir a fonte. Seguindo então a fonte, aqui eu tenho o positivo, né? O capacitorzinho que nós já encontramos lá, o capacitor de filtro, que é essa parte da fonte aqui, que fornece os 12 volts. Seguiu para cá, cheguei em um outro componente aqui. Aqui e aqui. Olhando do outro lado, é um capacitor cerâmico. Provavelmente o capacitor cerâmico ele está aqui para trabalhar em conjunto com o capacitor eletrolítico. Isso é um padrão também. Está aqui para trabalhar, mas ele é cerâmico, não é eletrolítico. Ele trabalha em conjunto com esse outro capacitor. Seguindo aqui, o capacitor eletrolítico, o capacitor cerâmico, já desenhamos. O outro lado está ligado ao mesmo terminal daquele lá, então a gente já sabe que aqui é terra. Seguimos e chegamos a esse outro terminal aqui. E interessante, se observarmos a trilha, aqui a parte positiva lá daquele capacitor cerâmico e do eletrolítico vai ligado aqui nesse outro terminal e na mesma trilha tem uma ligação com esse componente aqui, ó. Então aqui, o que é? Virando, eu vejo que são aqui pontos onde a gente consegue utilizar jumpers de configuração. Nesse instante nós nem precisamos saber o que esses jumpers vão fazer, né? Apesar de estar escrito aqui eu já consigo saber, mas nesse momento não é interessante. Se é um jumper, tudo bem. É um jumper, segue. A trilha segue para cá, nesse componente, e são 3 terminais muito próximos. A trilha dos 12 volts, então, isso aqui é uma trilha de 12 volts. Passam por aqui, nesse terminal central a trilha vem para cá, o terminal do meio vem para cá. Se aqui é o meu capacitor eletrolítico, aqui é o positivo, aqui é negativo, então já dá para saber que aqui é GND, é terra, e aqui eu tenho um outro terminal que vai ligado para cá. Que componente que é esse? Marca com o dedo e olha lá. Dá para ver aqui. Esse encapsulamento parece muito com um transistor, né? Tem muito transistor que utiliza esse encapsulamento aqui. Mas a serigrafia está me mostrando U1. Esse U1 vai ser ligado aqui nesse ponto. Vou chamar aqui a fonte de 12 volts. Então aqui, eu vou redesenhar só esse capacitor aqui embaixo, ó. Então a partir daqui 12 volts, aí redesenha esse capacitorzinho aqui embaixo. É a mesma trilha, só estou continuando o desenho para cá. O outro lado está no terra. Esse componente, eu não sei se a câmera consegue pegar, porque a trilha aqui, os jumpers, não sei se consegue ver direito. Eu já sei que componente que é. É um 78L05, é um regulador de tensão clássico da eletrônica. Porém, essa versão, o mais natural é o 7805, ou LM7805, LM7812, LM7809, que são reguladores de tensão linear. Só que eles utilizam um encapsulamento um pouquinho diferente, muito parecido com isso daqui, ó, que seria o mais comum. Parecido com isso aqui é um TRIAC, nem é um regulador, mas ele utiliza um encapsulamento, um aspecto externo físico desse aqui. Porém, o 78L05, ele é dessa forma aqui. Eu sei então que aqui eu tenho um regulador, então eu vou fazer o desenho dele aqui,
Um terminal está entrando os 12 volts. O terminal do meio dele, nós seguimos a trilha vai seguindo a trilha do terminal do meio, aqui entra os 12, aqui sai essa trilha do meio, passa pelo negativo dos capacitores. Se passa pelo negativo dos capacitores, o terminal do meio então é terra. E aqui um terminal de saída, que é o terceiro aqui, vai ligado nesse componente. Como esse lado aqui está ligado a esse componente, o outro lado está isolado, provavelmente, por experiência, eu já sei que isso aqui é um capacitor. Capacitor de desacoplamento da tensão de saída do regulador. Então, eu vou virar aqui e é de fato um capacitor. Um capacitor eletrolítico, que faz, então, o desacoplamento da tensão de saída do regulador. Chegou aqui, 78L05 U1. Esse capacitor aqui, eu vou ver de quanto que ele é. Ele é de 100 microfarad, 25 volts. Então tá aqui a nossa fonte de 5 volts. Essa fonte de 5 volts provavelmente alimenta o microcontrolador e alimenta também o módulo de RF. Ok, tudo muito legal, muito bonito, a gente esquece esses rascunhos aqui. E esse é o mapeamento que nós fizemos, nós mapeamos a fonte de tensão dessa placa, seguindo as trilhas e as ligações dos componentes. Temos fusível, o jumper de configuração 110 ou 220, onde em 110 eu utilizo apenas metade do enrolamento total, e em 220 o enrolamento completo. Tensão induzida para o secundário, retificada através dos diodos D1 e D2, filtradas neste capacitor. A partir daí eu tenho então 12 volts, porque nós temos aqui um transformador de 12 mais 12. Está escrito no próprio transformador, então sem medir a gente consegue saber. Filtrou aqui no capacitor, tenho então um circuito integrado, um regulador de tensão, o 78L05, que recebe 12 volts e na sua saída ele regula essa tensão para 5 volts. Esses 5 volts vão alimentar então o microcontrolador. Basicamente isso. Agora eu vou alimentar a placa e mostrar para vocês que as tensões têm que bater com o que nós analisamos no esquema. Eu vou alimentar essa placa utilizando uma lâmpada em série de 25 watts. Então aqui nos bornes, nos conectores de rede, vou ligar aqui o nosso fio paralelo na rede. Pronto. Bem parafusado. E vou ligar na nossa lâmpada série. Alimentou. Aqui a fonte agora está alimentada, funcionando perfeitamente bem. Como eu já tenho um controle cadastrado, eu vou até fazer um teste, ver se os relés estão acionando. Acionou, desacionou, acionou o outro, desacionou, normal. Placa perfeitamente bem. Eu vou desligar ela novamente, só para virar, como é um circuito um pouco mais delicado, não vou manusear com as mãos assim, com o circuito alimentado. Alimentei novamente o circuito. Vou ajustar aqui para tensão contínua o multímetro e vamos seguindo. Lembrando então, aqui os terminais do primário do transformador, eu vou colocar em tensão AC e vou medir apenas uma parte. Tá dando ali uma tensão um pouco mais baixa, mas agora aqui tá certo. Na verdade eu tava pegando errado. Tava pegando errado mesmo. Seguindo aqui, como tá ajustado para 110, eu tô pegando esses dois pontos aqui, ou seja, esse enrolamento e esse daqui que vem através do fusível. Aqui eu tenho o fusível que liga uma parte do enrolamento do primário e nesse outro ponto 127 volts. É o que está entrando ali. Isso no primário.
Lembrando, é claro, deixar aqui o esquema elétrico que nós desenhamos para a gente se basear. Eu acabei de fazer essa medição aqui, ó. Eu medi dessa maneira. Peguei esse ponto e esse ponto e medi 110 volts, que aqui na placa seria este e esse. Tá dando até um pouco mais, não tem problema, normal. Agora o secundário aqui. O secundário, eu vou pegar a partir do centro, do center tape, que vai ser a minha referência, e é de fato a minha referência. Todos esses componentes que tem esse símbolo estão ligados aqui no meio. Então, a partir do terminal do meio, no secundário do transformador, eu vou medir aqui no capacitor de filtro, que seria esse daqui que nós desenhamos. Quanto que eu tenho? Eu vou trocar a escala para tensão contínua. 14 volts. Eu tinha estipulado 12 volts, mas ele está dando até um pouco mais, está dando 15 volts. Não tem problema, não é considerado um defeito isto. Seguindo aqui o outro capacitor, 15 volts. Se aqui tem 15 e aqui é terra, tem que ter 0, nada, né? Porque se tivesse alguma coisa, teria um curto aqui. Seguiu aqui 15. Aqui são aqueles jumpers, né, que nós vimos lá. Aqui esse terminal é o terminal de entrada do regulador, 15 volts. Esses 15 também estão chegando lá na bobina do relé. Aqui o terminal do meio é terra. E medindo aqui o terminal de saída. Terminal de saída, 5 volts. Então, regulador perfeito. E é forte, viu? Que eu acabei de cometer um deslize aqui e não danificou. 5 volts na saída do nosso regulador de tensão. Consequentemente, esses 5 volts alimentam o microcontrolador. Bom, pessoal, nós não vamos mapear o circuito inteiro, a placa inteira. O objetivo era simplesmente dar uma introdução para vocês do que é fazer uma engenharia reversa. Pegamos uma placa que não tem esquema elétrico e reconstruímos então parte desse esquema elétrico analisando o funcionamento da placa. Espero que vocês tenham gostado. Se você realmente tem interesse em aprender mais sobre essas técnicas, aprender mais sobre eletrônica, recomendo que você participe do nosso curso Estudando Eletrônica, e lá nós vamos aprender em detalhes tudo isso que foi mostrado aqui e muito mais. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia na vida profissional de vocês. Espero que vocês tenham gostado, dê um like no vídeo, acessem o site e até o próximo vídeo.